Tudo bem, pessoal? Boa tarde, 4h30 da tarde agora. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto. Estou aqui no trevo de Nova Lima. Aqui é conhecido como trevo do BH, naturalmente por causa do supermercado. Ali, ó, onde está vindo aquele ônibus azul ali, ó, o Saritu, ali é Raposos. Ali é sentido Raposos. Onde o Via Ouro vai descendo aqui, ó, vai para dentro de Nova Lima, é um dos acessos à cidade. Ô Fabrício! Chegado. Ali, ó, onde o caminhão tá vindo é sentido Rio Acima. E aqui é sentido Belo Horizonte. Tá vendo? Deixa eu posicionar melhor aqui, sair desse sol que tá castigando um pouquinho, e vou vir aqui pra gente trocar uma ideia brevemente. Então, com o posicionamento aqui melhor, deixa eu primeiro me desculpar com vocês, porque eu sempre falei que quem é estrela no canal são os ônibus, e isso aqui é a realidade, que eu tô sem ônibus essa semana. Meu pai tá lá em Uberaba, fica lá até segunda-feira, então eu não tenho um ônibus aqui para ter de fundo aqui pra gente trocar uma ideia. Mas eu queria abordar um tema aqui com vocês, porque aconteceu de talvez os 3 últimos vídeos, pessoas fazerem o mesmo questionamento. E aí eu vim aqui para responder esses questionamentos e evitar qualquer tipo de dúvida, de mal entendido. Diversas pessoas, e eu até achei curioso que como que muita gente vai nessa linha de pensamento, tem essa dúvida, então valeria a pena vir aqui gravar esse assunto, gravar um vídeo específico tratando desse assunto. Me perguntaram, que eu mostrei para vocês como que está sendo essa situação de estar com um ônibus só, correria, tentando atender as demandas todas da empresa com um ônibus só. E muita gente perguntando por que eu não passo serviço para o Vaguinho. Um ainda foi até mais específico, falou: você já conhece o ônibus? Então, assim, basicamente ele quis dizer que eu tinha todo a base para poder contratar o Vaguinho. Perguntaram também sobre a possibilidade de agregar o Vaguinho aqui na nossa empresa. Então vamos por etapas, vamos nesse assunto de agregar o ônibus primeiro, que eu acho que é a parte mais simples. A questão de se agregar ônibus, ainda mais depois que caiu a taxa de fiscalização da NTT, ficou relativamente mais tranquila. Porque quando tinha a taxa de fiscalização, que foi de 2015 até 2022, você tinha que pagar R$ 1.800 por ano por cada carro que a empresa tivesse. Então vamos supor o seguinte: eu agregasse o Vaguinho aqui conosco e ainda tivesse a taxa de fiscalização. Todo ano ele teria que pagar esse valor para a NTT, não é para nós. Essa é a parte mais rasa da situação. E aí a parte que vai exigir mais atenção é questão de burocracia referente, por exemplo, à nota fiscal. Porque quando a gente emite uma nota de prestação de serviço, tem um imposto que a gente paga em cima do serviço. E aí, assim, ó, ou você deixa essa situação bem clara para a pessoa que vai agregar na empresa logo de cara, ou então a tendência é você ter uma dor de cabeça ali a médio prazo, porque às vezes você vai cobrar um determinado valor da pessoa e a pessoa vai achar que você está agindo com esperteza e querendo ganhar dinheiro em cima, essas coisas todas. Então, assim, ó, é uma questão que ou a pessoa é bem parceira, é bem próxima, não tem margem para orgulho, para vaidade, ou então em algum momento essa relação vai ter algum desgaste. E aí essa é a questão de agregar. E aí, por que não agregar o Vaguinho? O Vaguinho, antes mesmo de comprar um ônibus com a gente, ele já tinha aberto a empresa dele. E assim, ó, é louvável da parte dele. Foi um processo que nós fizemos também, porque tem muita gente que agrega o ônibus numa empresa ou numa cooperativa
E eu penso que é uma ideia bastante viável para aquela pessoa que está começando. Ela quer entender como que o mercado funciona, talvez ela não tenha a estrutura necessária para iniciar o negócio próprio, trabalhar por conta própria. E já tanto nós quanto o Vaguinho, se bem que nós aqui nós tínhamos uma experiência de ser cooperado, então não dá para falar que a gente foi tão do zero assim, né? Mas com relação ao Vaguinho, ele já tinha aberto a empresa dele antes mesmo de comprar o ônibus. E quando a pessoa abre a empresa assim, ela está demonstrando que aquele primeiro ônibus ali é só para começar, mas ela tem planos de crescer, de se estabelecer no mercado. E isso aí eu achei bastante louvável da parte dele, porque ele está se expondo a correr riscos maiores. Naturalmente, a possibilidade de retorno também é maior, porque se ele quisesse ir na segurança, ele poderia agregar numa empresa, com a gente, com outra pessoa da região dele, ou poderia até mesmo ir através de uma cooperativa. Mas aí tem o lado B também, que teoricamente você fica com, no caso da cooperativa, você fica com as mãos meio que amarradas. Igual hoje, sexta-feira, nós estamos caminhando para 17 horas, é o horário que finaliza o expediente nas cooperativas. E aí imagina você que agora de noite surge uma viagem, ou até mesmo amanhã, no sábado, uma oportunidade de fazer uma viagem, e você não tem mais o suporte da cooperativa, porque já venceu o expediente. Aí como é que você tira uma autorização de viagem? Esse é só um detalhe. E o outro é que tanto nós quanto o Vaguinho, a gente tendo empresa própria, a gente tem autonomia. A gente vai trabalhar da forma que a gente entender ser o melhor. Porque, por exemplo, se o Vaguinho vem agregar o ônibus com a gente, aí eu tenho que sentar com ele e falar: Vaguinho, a gente trabalha dessa forma. Não acho que seria o caso, mas vamos supor que em algum momento tivesse um conflito na forma como ele vê o trabalho e como nós vemos. Então assim, ele tem a empresa dele, nós temos a nossa, cada um trabalha da forma que entende ser a melhor e tá tudo certo. Se bem que eu acho que tanto eu quanto ele temos ideias muito parecidas. É claro que ele tá tendo esse tempo aí de fazer umas coisinhas no carro, que talvez nós não tínhamos tempo, sei lá, o carro estava trabalhando, não dava tempo de parar, e talvez também, isso aí eu tenho que ser honesto, ele acaba sendo uma pessoa mais zelosa do que eu, mais detalhista, no bom sentido. Mas o principal que eu vejo é o fato dele estar com tempo para mexer nessas coisas, que a partir do momento que ele começar a trabalhar uma viagem em cima da outra, chegou, lavou, limpou por dentro, abasteceu, saiu de novo, algumas coisinhas, não é que você vai ser relaxado, mas tem coisa que não te impede de trabalhar, não atrapalha, não coloca em risco a segurança e nem o conforto do passageiro. Aí vamos pra cima. E assim, eu acredito que ele tá mais do que certo de fazer essas coisinhas lá que ele identificou que deveriam ser feitas, porque esse é o momento, enquanto ele tá com tempo. Então assim, tá esclarecida aí a questão de agregar, né? E aí a segunda pergunta, que aí eu acho que essa é um pouquinho mais delicada: por que que eu não passo essas demandas que eu tô tendo para o Vaguinho? E aí é óbvio que já falei aqui que eu conheço a pessoa dele, assim, desde que nós começamos a falar mais diretamente nesse processo de venda do carro, deu para ter uma noção bem clara de quem ele é. Ele é um cara bastante direito, bastante correto nas coisas dele. Eu até acho que ele é muito na linha do meu pai, aquela questão de ser bem direto, ser bem objetivo. Eu acho que isso é bastante legal. Talvez eu acabo sendo mais político, tentando pôr panos quentes em algumas situações, mas ele e meu pai não, eles já são assim, bem diretos mesmo. E aí, dentro disso aí, o que eu posso dizer para vocês? É claro que conhecendo o carro, conhecendo a pessoa, seria extremamente tranquilo de passar serviço para ele. Na realidade, seria uma satisfação muito grande para nós. Mas assim, pessoal, olha ali, ó, o pessoal não respeita a sinalização, ó, o Voyage está dando até ré ali, ó, ali é uma parada obrigatória. Aí o pessoal vai entrando, ó, o colega do coletivo, olha,
Fechou aqui, ó, a rodovia, ó. Fechou. Complicado, né? Mas aí, pessoal, essa área do transporte, ela é bastante, mas bastante mesmo burocrática. Inclusive, eu e o Vaguinho trocamos uma ideia hoje a respeito disso, que o sistema que nós estamos inseridos, ele é bruto. Mas a realidade, pessoal, que é o que está proposto. Ou a gente se adequa e procura trabalhar o mais dentro possível das regras, ou então a possibilidade de ter dor de cabeça em cima de dor de cabeça é gigantesca, multa, apreensão de veículo. E aí vocês têm acompanhado aí no Instagram dele, nos vídeos no YouTube, o processo dele para regularizar o carro, porque não é igual um carro particular que você fez a transferência, está com o documento na mão e está apto para trabalhar. Uma vez que ele fez a transferência do ônibus, a primeira etapa era sair o cadastro da empresa dele na NTT, que já saiu. E assim, ó, pessoal, a NTT pede 45 dias úteis para liberar o cadastro de uma empresa. Naturalmente que libera antes, não leva esse tempo todo não. Mas vamos considerar que leva 45 dias úteis, que aí vai dar próximo aí de 2 meses. A empresa está cadastrada, liberou o cadastro da empresa, aí qual que é a próxima etapa? Cadastrar ônibus e motorista. E cada processo desse, aí no caso o cadastro de motorista e de ônibus, pode ser simultâneo, você pode fazer junto. Mas cada um deles a NTT pede até 15 dias úteis para validar o cadastro. Então imagina vocês aí, se for levar ao pé da letra o que a NTT exige, o cadastro de empresa, ônibus e motorista vai levar aí mais de 2 meses, quase 3 meses. E aí imagina vocês, igual meu pai está em Uberaba, foi junto com o Vanderlei, eu falo com o Vaguinho, vamos lá, me socorre aí, me atende, vai com seu carro. Aí uma fiscalização ia prender o ônibus dele, eu ia ter que pagar o transbordo, pagar uma empresa regular para completar o serviço, ia ter multa, ia ter as diárias do pátio, ia ter reboque, enfim, uma imensidão de coisas que ia colocar em risco a continuidade dele no mercado e ia balançar fortemente a nossa empresa aqui diante desses custos elevados que a gente teria. Então, assim, ó, deixando bem claro, serviço nós não passamos para ele porque no final das contas o veículo dele, a empresa dele não estava cadastrado ainda, regularizado. Da mesma forma que o cadastro no DR, igual essa viagem aí para Uberaba, é autorização do Estado e é outro processo também um pouquinho burocrático. Então assim, ó, pessoal, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. De repente vocês estão pensando aí que uma vez que o Vaguinho levou o carro embora, que a gente não tem mais contato. Muito pelo contrário, a gente conversa todos os dias. O dia que eu não converso com ele, eu acho até estranho. Então, deixando isso bem claro, eu sempre falo com vocês aqui que nesse meio nosso, o que conta muito é relacionamento. Então o Vaguinho se tornou mais um parceiro nosso, mais um relacionamento criado. Todos os contatos que eu tenho lá na região dele, de Nova Serrana, Divinópolis, todo mundo de lá que eu converso, eu sempre falo, ó, o rapaz que comprou o meu carro é daí da sua região, dá uma oportunidade para ele aí. Se você tiver alguma demanda e precisar de um carro, pode passar o serviço para ele, que a pessoa é de confiança, é responsável. O carro eu posso falar com conhecimento de causa, que o carro era meu. Então assim, ó, o que tiver ao meu alcance, pode estar na certeza. Eu tô falando isso aqui, eu nem pedi ele autorização, mas ele sabe disso também, que eu tô à disposição, que eu puder ser útil. E é igual eu tô falando pra vocês, é mais um parceiro. O rapaz que comprou o nosso primeiro G6 já vai para 3 anos que ele tá com o carro. A gente conversa, tem contato até hoje, a gente conversou essa semana. Então assim, eu queria deixar isso bem claro, que de repente vocês estão pensando, o Caio vendeu o carro, uma vez que vendeu o carro, acabou o relacionamento. Muito pelo contrário, a venda do carro foi o começo do relacionamento entre Gibor Turismo e Vaguinho Guitar Turismo. Tá bom? Eu espero que não deixe margem para dúvidas aí para vocês, porque é importante
a gente falar que nesse meio de internet, se você deixar algumas coisas ganharem tamanho, corpo, depois fica difícil para explicar, né? Então, até depois você explicar que focinho de porco não é tomada, então eu tô falando isso aqui de uma vez, porque é bom fazer esse esclarecimento. Eu sempre trabalhei aqui com transparência, com sinceridade com vocês, e não vai ser agora que as coisas iam passar a ser diferentes, né? Tá bom? A propósito, em outubro o Vaguinho deve fazer uma viagem saindo daqui de Nova Lima, e pela graça de Deus, pela misericórdia dele, foi indicação nossa, porque a senhora me procurou. Eu já sabia que mesmo tendo outro carro eu não poderia atender, que eu já tinha compromisso na data para 2 ônibus. Aí eu falei com ela, falei, olha, tem um rapaz que comprou o ônibus nosso aqui, eu conheço a pessoa e o que eu posso indicar para a senhora é ele. E aí eles já estão com a conversa bastante adiantada e se Deus quiser vai dar certo. E a propósito, o que eu tiver a oportunidade de indicar, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Tiver a oportunidade de indicar ele, vou indicar. Um pessoal aqui que a gente atende ligou para ele essa semana. Então é igual eu tô falando para vocês. É meio chato, talvez, eu vim dar essa explicação, essa justificativa, porque na realidade quem tem que saber de fato do dia a dia sou eu e ele, né? Mas para vocês não ficarem com má impressão, nós estamos só iniciando o nosso relacionamento. O que eu puder ajudar, contribuir para o crescimento dele, pode estar na certeza. A minha preocupação em ajudá-lo é como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Beleza? O vídeo acabou ficando maior do que eu esperava, misericórdia. Deus abençoe vocês, tá? Um bom final de semana, eu devo postar esse vídeo amanhã. E agora eu vou correr no supermercado ali, que minha mulher tá ali fazendo compra. Aí ó, 25.419. Quando eu trabalhava aí, eu pedi o gerente para me pôr na escala desse carro, que esse carro tinha uma fama na empresa. Trabalhei lá esse tempo todo e nunca fiz um horário sequer. Beleza? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.